Trump. Esse sobrenome é mundialmente conhecido e também motivo de amor e ódio. Qual é a sua opinião? Aqui no canal você já conheceu bem a história de Donald Trump, bem como os bilhões que ele construiu ao transformar o seu sobrenome em uma marca de enorme sucesso. Porém, antes do sobrenome Trump ser um sinônimo de alto luxo e de bilhões de dólares, as coisas não eram bem assim. Para falar a verdade, nem mesmo o sobrenome era assim. E nesse vídeo, você vai conhecer a história de como a família Trump chegou aos Estados Unidos e como ela se tornou tão poderosa. Hoje, a família Trump é sinônimo de luxo e muito dinheiro. Não à toa, os filhos de Donald Trump não só dão continuidade ao império de seu pai, como também já se credenciam para posições de poder e influência. Contudo, se hoje o sobrenome Trump é poderoso, não se podia dizer o mesmo há mais de 100 anos, e nem mesmo o sobrenome era dessa forma. De origem alemã, o sobrenome original é impreciso e mudou graças à migração do avô de Donald Trump para os Estados Unidos, Frederick Trump. Em 1885, Frederick ficou órfão de pai aos 16 anos de idade e decidiu largar a vida na Alemanha para tentar a sorte na América. Chegando lá, ele não só passou a viver uma nova vida, como também ganhou um novo sobrenome. Não se sabe ao certo se o sobrenome original era Drumpf ou até mesmo Trump. Porém, ao chegar nos Estados Unidos, sua documentação passou a ter a grafia Trump e seu nome Friedrich foi americanizado e se tornou Frederick. E foi assim que ele foi viver na cidade de Nova York com alguns parentes que já estavam por lá. Na mesma época, ele começou a trabalhar como barbeiro, o mesmo ofício de boa parte de seus compatriotas na cidade. Apesar disso, ele dividia a moradia com vários parentes e juntava a maior parte do que ganhava para tentar uma vida melhor. E a oportunidade apareceu 6 anos depois, quando ele ouviu que a cidade de Seattle havia passado por uma catástrofe, graças a um grande incêndio que varreu alguns de seus bairros 2 anos antes. Assim, ele se mudou para Seattle e arrematou um restaurante que estava abandonado. Um imóvel que foi restaurado por ele e que deu origem não só ao novo restaurante, mas também a uma espécie de point. Isso porque, assim como ele, muitos trabalhadores migravam para Seattle em busca de oportunidades, já que a cidade começava a se reconstruir e se reerguer e precisava de muita mão de obra para ficar bem novamente. Com uma grande clientela de trabalhadores do entorno, o restaurante de Frederick estava bem localizado para alimentar os migrantes e também para satisfazer seus desejos. Isso porque, durante a noite, o restaurante também ficou conhecido como um local repleto de meretrizes, consideradas as melhores da cidade, o que ajudou na popularidade do negócio. Não se sabe ao certo se o empresário tinha ganho apenas com o fluxo de pessoas e o consumo de bebida e comida no restaurante, ou se ele tinha alguma outra fonte de renda questionável. Contudo, o restaurante se tornou um grande ativo para o imigrante que acabou o vendendo 3 anos depois com um enorme lucro. Com o dinheiro em mãos, Frederick começou a procurar novas oportunidades de negócio que pudessem dar mais conforto não só para ele, mas também para a família que ele começava a formar desde então. E a oportunidade surgiu a partir de uma espécie de corrida por ouro que acontecia nos arredores da cidade de Bennett, no Canadá. A corrida levou milhares de pessoas atrás do sonho dourado, e essas pessoas precisariam de serviços que o empreendedor pudesse atender. Foi assim que Frederick comprou um hotel na cidade, que também tinha um restaurante que se popularizou na região graças a um famoso prato de carne de cavalo. Contudo, em 1918, depois de uma carreira como empresário, Frederick faleceu, deixando um patrimônio de cerca de $500 mil em valores atuais. Ele deixou sua esposa Elizabeth com 37 anos na época e seus 3 filhos, dentre eles o mais velho Fred, o pai de Donald Trump, então com 13 anos de idade. Na ocasião, surpreendentemente para a época, Elizabeth deu continuidade aos negócios do marido e soube usar o dinheiro da família para adquirir alguns imóveis nos Estados Unidos que deram origem a um pequeno negócio imobiliário chamado Elizabeth Trump & Son. 5 anos depois, Fred assumiria o comando do negócio e mais à frente ele tomou emprestado com a mãe cerca de $800 em valores da época.
época. O dinheiro seria usado para uma empreitada que Fred iniciaria na cidade de Nova York, onde depois a família se estabeleceu. Na ocasião, a cidade começava a prosperar imensamente e começava a crescer bastante para os subúrbios, onde a classe trabalhadora começava a construir casas e dar origem ao que depois ficaria conhecido como o sonho americano. Nessa mesma época, é descrito que Fred teria abolido o F de seu sobrenome, passando a assinar apenas Frederick Trump e não mais Trump. Além disso, ele se identificaria como descendente de suecos e não como de alemães. Isso porque, com o envolvimento da Alemanha, tanto na Primeira quanto posteriormente na Segunda Guerra, o empresário afirmava que sua origem era vista com preconceito por clientes e parceiros dentro do mercado americano. Dessa forma, ele manteve a versão de origem sueca até a década de 80, quando seu filho Donald Trump começou a se tornar nacionalmente conhecido, bem como sua verdadeira linhagem. De volta ao passado, atento à oportunidade, Fred começou a comprar casas antigas em bairros de Nova York, como Bronx e Queens, e após reformar os imóveis, ele vendia as casas com uma ótima margem de lucro. Inclusive, é relatado que a primeira casa operada por ele nesse método foi comprada por $800 e vendida por mais de $7.000. E ele passou a usar esse método em escalas cada vez maiores. Desde o início, sua filosofia era de aproveitamento máximo de todos os insumos e ferramentas, e até mesmo pregos não poderiam ser desperdiçados ou jogados fora. Se um único prego estivesse inviabilizado, ele deveria ser recolhido e, no conjunto com outros materiais inválidos, depois ele seria vendido como sucata, pois cada centavo importava. Dessa forma, com o máximo aproveitamento e excelentes margens de lucro, Fred Trump, ao longo de décadas, se tornou também um construtor e, além de reformas, passou a construir casas e pequenos prédios de apartamentos, o que é conhecido nos Estados Unidos como condos. Esses prédios eram construídos também nos arredores de Nova York, especialmente no bairro do Queens, onde a família Trump construiu também a sua própria casa, que abrigou os filhos de Fred, dentre eles Donald, que nasceu em 1946. O foco das construções eram os trabalhadores americanos, que começavam a ter condições de arcarem com uma hipoteca para terem a tão sonhada casa própria. E o negócio era tão produtivo que uma publicação dos anos 50 chegou a chamar Fred Trump de Henry Ford da construção de baixa renda. Nascia assim a Trump Organization, a empresa que substituiu a Elizabeth Trump & Son e que passou a abrigar negócios imobiliários da família desde então. Foi com esse esforço que, ao longo dos anos, Fred Trump foi se tornando um próspero empresário e, posteriormente, um milionário, a ponto de poder emprestar ao filho Donald, no final dos anos 70, mais de $1 milhão em valores da época, para que seu filho pudesse dar origem aos seus empreendimentos de alto luxo em Manhattan. E enquanto Fred Trump construiu cerca de 2.500 apartamentos de baixa renda na região do Queens durante sua época ativa, Donald Trump se especializou em levar a atividade da família para um nível ainda mais alto, conquistando a ilha de Manhattan e também o mercado de altíssimo luxo a partir da década de 70, como já contado aqui no canal, ao ponto de transformar o sobrenome Trump, antes motivo de vergonha, em uma marca bilionária, referência de altíssimo luxo. Apesar dos pesares, ao falecer em 1999, Fred Trump acumulou uma fortuna avaliada em mais de $250 milhões, que foi deixada para seus filhos e netos. Um valor enorme, mas bem menor do que os $7 bilhões que são atribuídos ao seu filho mais famoso. Ao longo da vida, o magnata chegou a comentar que Donald Trump era a pessoa mais inteligente que ele havia conhecido e que ele tinha uma espécie de toque de Midas que transformava tudo aquilo que tocava em ouro. De toda forma, através de gerações, a família Trump vem multiplicando o seu poder e a fortuna de seus membros. E agora, resta saber quais serão os próximos passos de Donald e de seus filhos.